Olha só, a prisão de Daniel Vorcaro estremece a ala política de Brasília. Nós vamos conversar com a deputada distrital Paula Belmonte, do PSDB. A parlamentar encabeça inúmeras tentativas para a instauração da CPI do BRB. Ela acompanha de camarote o clima na Casa Legislativa da capital federal e traz os bastidores para a nossa audiência aqui do Jornal da Oeste, segunda edição. Vamos dar boa tarde à querida deputada Paula Belmonte. Deputada, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Muito grata, feliz, e preocupada com toda essa situação. Ontem nós tivemos uma votação muito importante aqui para o Distrito Federal e essa semana, na realidade, começamos aqui a falar com o maior patrocinador de tudo que aconteceu com o Banco Master, que é o Banco BRB. É um banco que tem uma história centenária aqui em Brasília, um banco que tinha responsabilidade de desenvolvimento social e hoje ele gera uma situação assim de prejuízo. Ontem tínhamos uma noção de um prejuízo de 2 bi, passou para 6 e ficamos surpreendidos no final de uma reunião que as negociações com o Banco Master, ele passou de 31 bilhões de reais. Então é um momento assim de muita tristeza, porque o Vorcaro ele tem essas ligações nacionais, mas aqui no Distrito Federal ele conseguiu entrar de portas abertas e colocaram para ele entrar nessas portas abertas tapete vermelho. Infelizmente esse tapete vermelho é o BRB e nessa situação nós temos aqui a diretoria afastada, foi colocada uma nova diretoria, mas o banco passa por uma situação de liquidez muito forte, muito forte. Então, ontem nós tivemos um projeto de lei aqui que tinha que ser votado, um projeto de lei que o Distrito Federal ia disponibilizar alguns terrenos da sua carteira imobiliária para que pudesse passar para o BRB, para que ele pudesse fazer um fundo de imobiliário para fazer a capitalização do banco. E ontem nós está passando imagens aí, nós ficamos muito tristes, porque é importante, como foi dito com a doutora que antes a me antecedeu, eles não param, eles não têm limite. Eles já fizeram com que o banco tivesse esse prejuízo, e o prejuízo é praticamente fechar o banco que eles fizeram. E mais ainda agora, pegaram uma carteira imobiliária com terrenos valiosos do Distrito Federal, terrenos que eles não tinham laudo e apresentaram um laudo muito aquém ao valor hoje imobiliário, e provando esse projeto lá na Câmara. Foi uma sessão de 8 horas e foi muito difícil porque nós tínhamos que a todo momento mostrar para a população que não tinha transparência, que aqueles terrenos eram terrenos importantes para o Distrito Federal, e com pressão do governo ele foi votado. Eu saí de lá muito chateada, porque a população precisa entender que vamos dizer assim, essa falcatrua que o Brasil todo está falando, ela aconteceu aqui em Brasília. Ela aconteceu no Banco de Brasília e foi aberta pelo governador, pela sua governadora, para que eles pudessem operar aqui. Aqui é que ele conseguiu operacionar muitos bilhões de reais que hoje está se procurando no banco. O banco fez uma tragédia tão grande que hoje o BRB, eles conseguiram fazer que a movimentação do banco desses títulos fraudulentos, é importante dizer isso, título fraudulento é uma coisa, título podre é outra. Então eles inventaram esses títulos, o banco chegou a negociar com o Banco Master mais de 31 bilhões de reais, então quer dizer, o BRB comprou mais de 31 bilhões, mas eles conseguiram fazer uma manobra que hoje 20 bilhões do BRB é do Grupo Master. Então, tudo que a gente vai fazer hoje para salvar esse banco, que tem uma responsabilidade muito grande, nós também estamos salvando esse grupo de
criminosos. Em relação aos parlamentares, nós tivemos uma dificuldade muito grande, a pressão do governo é muito forte para parlamentares que se dizem da base, e ali a pressão deles foi imensa. Tivemos uma negação do projeto pela CCJ, que é a comissão mais importante que fala da constitucionalização, e mesmo assim eles enfrentaram, e os parlamentares que não quiseram acompanhar esse projeto pela falta de transparência, pela falta de lucidez, inclusive. O projeto é um projeto que não resolve a situação do banco e traz ainda maior, dobra ainda o prejuízo do Distrito Federal. Hoje, esses parlamentares foram todos ameaçados e alguns que tinham cargos no governo foram todos retirados pelo Diário Oficial. Então, é lamentável que Brasília, capital do nosso país, seja a grande contribuidora. E, como foi dito aqui, esse esquema de corrupção, esse esquema de fraude, ele não é só do Daniel Vulcaro. Tínhamos, infelizmente, pessoas da política envolvida. E, no nosso caso aqui, o envolvimento direto do governador do Distrito Federal, junto com o ex-presidente do BRB. Eles eram totalmente conectados e tudo se fazia com autorização do GDF. Vou trazer aqui à tela as nossas analistas políticas do dia e vou passar a palavra para a Carol Esponza. Carol Esponza, sua pergunta, deputada. Deputada Paula, sempre um prazer falar com a senhora que vem sendo tão combativa nesse caso, né, do BRB. Lá, a senhora já chegou a pedir o impeachment, né, do governador do Distrito Federal, do Ibanez, e vem fazendo, então, esse trabalho para que a Câmara Legislativa do DF, né, abra uma CPI e faça uma investigação. Acho que é muito importante, nesse momento no país, que a gente tenha mais CPIs, né, não só o que está acontecendo no Congresso Nacional, que está tendo a gente está assistindo aí essa blindagem, né, tipo, provas sendo apagadas, não disponibilizadas, agora alguma esperança com André Mendonça, mas a gente pode fazer uma CPI paralela aí com a senhora. Qual que é o termômetro dos demais deputados distritais? Quanto apoio a senhora vem assistindo aí dos políticos de Brasília para blindar também Vulcaro no âmbito dessa investigação do BRB com Master, né? Porque a gente tem investigação na CPI do INSS, por exemplo, são várias frentes que podem ser abertas, né, do crime organizado, que podem ser abertas para se chegar ao Vulcaro, mas em Brasília especificamente nessa conexão com o BRB. Então, o que a gente pode esperar de avanço na Câmara Legislativa do Distrito Federal? Olha, essa CPI ela foi protocolada desde as primeiras denúncias que aconteceram, né? No primeiro momento foram protocoladas 2 CPIs, nós conversamos e unimos em uma só CPI. Então, nós temos hoje 7 assinaturas e a CPI, ela precisa de um rito. Ela precisa passar por uma fila, ela precisa... vamos dizer assim, o rito que nós temos no regimento interno. O ideal e o que a gente vem pedindo, principalmente agora, esses momentos que alguns parlamentares que não se sentiram confortáveis em votar nessa pouca vergonha desse projeto também, porque esse projeto é também mais um roubo para o Distrito Federal, para a população do Distrito Federal, eles possam vir a gente está fazendo esse trabalho de que eles possam assinar a CPI. Mas ainda um número pequeno, né, para que a gente possa chegar ao número de 14 assinaturas. A Câmara aqui tem 24 parlamentares, se nós conseguirmos chegar ao número de 14, ela passa na frente de todas as outras CPIs e ela tem que ser instalada. Esse é o trabalho que a gente vai fazer. Eu sinto que hoje o governador, hoje não e sempre, e aí é importante que, como a gente está falando desses crimes bilionários, e Brasília é o grande protagonista disso. Vulcaro fez aqui, da nossa capital federal, o seu grande balão de ensaio. E esse balão de ensaio não tem como não ser atrelado ao governador. Então, da mesma maneira que foi falado da personalidade aqui do Vulcaro, tentando coagir pessoas, tentando fazer todas as manobras para que as pessoas pudessem se tornar
vamos dizer, até reféns, é isso que o governador fez. Ele está pressionando os parlamentares e pressionando de uma forma não política. Está pressionando os parlamentares de fazer, sim, esses parlamentares sentirem nas suas bases eleitorais, principalmente no ano eleitoral, fazendo com que o Diário Oficial demita todas as pessoas da estrutura daquele deputado. Então, é a forma não republicana, que é legal, mas não é moral, é que está se agindo em Brasília. Eu acredito que o governador de Brasília, a vice-governadora de Brasília não esteja bem hoje, né? Assim, acordaram com essa notícia do Vocaro e que ele já falou em sua fala que ele já teve com o governador Ibanez e cada vez mais a gente vê o que foi mostrado nessas todas as conversas. A primeira vez o governador falou que ele tinha entrado mudo e saído calado nas reuniões, mas agora nós temos falas do ex-presidente Michel Temer dizendo que o governador Ibanez contratou ele, mesmo depois da negação do BRB, para que ele pudesse fazer essa negociação com o BRB. Nós precisamos entender que tudo isso aqui no Distrito Federal ele aconteceu por quê? Porque, além de todas as pessoas que estão envolvidas do âmbito nacional e de políticos diversos estados, a negociação de captação de dinheiro foi aqui em Brasília. Eles conseguiram produzir ações fakes, é como se fosse assim, dinheiro fabricado no fundo da sua garagem. E esse dinheiro, o BRB se dispôs a dar. O BRB comprou quase 31 bilhões de nada. E isso terá consequência, uma consequência aqui para o nosso Banco de Brasília. E isso só foi feito com a autorização do senhor Paulo Henrique e do governador Ibanez. Então, a gente espera que a polícia consiga chegar o mais rápido possível e nós, lá na Câmara, estamos querendo instalar a CPI. Eu fiz semana passada também um pedido para que ele fosse afastado, pelo menos nesse período que está sendo feita a investigação. Porque como do mesmo jeito que o Vocaro ele foi retirada a sua liberdade nesse momento, para que ele não possa destruir provas, a gente precisa fazer com que esses dois agentes públicos, que foram os condutores para que ele pudesse passar numa passarela vermelha, também sejam afastados. Então, o Paulo Henrique me causa estranheza de ainda não estar sem a liberdade por conta de todo o conhecimento que ele tem, de todas as operações que ele fez, e o governador Ibanez, que foi o grande mandante que abriu a porta do BRB para que o seu Vocaro fizesse o que fizesse. Deputada, nós agradecemos a sua presença aqui no Jornal da Oeste. Nós conversamos com a deputada distrital Paula Belmonte. Deputada, muito obrigada pela presença. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-la. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Agradeço, tenham uma boa tarde. Eu sou fã do trabalho de vocês e agradecer mais como cidadã, porque o que aconteceu aqui em Brasília é muito maior do que as pessoas imaginam. Nós não encontramos 31 bilhões em qualquer dia. Tem estado que não tem o orçamento de 30 bilhões. E foi esse montante que eles inventaram e pegaram dinheiro da população do Distrito Federal e a gente agora que está tendo que pagar a conta. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.